Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, testador de flash, testador de lente da série L, entre outras coisas. E se você quer dar uma contribuída, por exemplo, com o meu hábito de tomar um cafezinho, manda um café aí, seja membro aqui do canal. Você também pode se juntar à comunidade de apoiadores no Apoia-se. E já que hoje nós vamos falar de flash, do melhor flash dedicado que eu já usei na vida, que é este Profoto A1, você pode considerar adquirir o meu curso de flash dedicado, Introdução ao Flash Dedicado, que entra no meu site, está passando o link aqui embaixo. Tem toda a informação lá, então modo TTL, modo manual, flash rebatido, flash direto, flash com modificadores de luz, tudo que tem para falar de flash dedicado está lá no curso Introdução ao Flash Dedicado. Então dá uma chegada lá e adquira se você considerar que este curso é para você. Mas vamos falar do Profoto A1. É um flash de altíssimo nível, a gente não está falando de flashes, aqueles flashes que falam assim, esse flash aqui tem esse probleminha, tem aquele probleminha, mas tem uma boa relação custo-benefício. Não, a gente está falando de produto de altíssima qualidade e que, portanto, você não espera, não imagina que ele vá ter qualquer tipo de falha de desempenho ou qualquer restrição de uso e assim por diante. E na verdade o que acontece é isso mesmo, ele não tem nada que eu consegui encontrar de problemático. Deixa eu ligar ele aqui. Coisas interessantes sobre o Profoto A1. Ele tem luz de modelagem, que já não é uma coisa tão comum em flashes dedicados, alguns modelos têm, não todos, mas ele tem uma luz de modelagem que pode ficar proporcional à carga do flash ou apenas acesa numa intensidade fixa. Ele pode controlar outras unidades via rádio ou ser controlada, compatíveis todos com o sistema Profoto. Ele tem acessórios magnéticos, como esta gradinha para grande angular extrema, e é magnético. Então, e gruda com bastante força o magnetismo, não vai cair. Tem também o domo para difusão de luz. Tem o controle, de você poder rebater para cima, para os lados, como se espera aí de flashes dedicados. Tudo muito firme, tudo muito preciso, com poucos graus de movimento para cada e com encaixe certinho, duro. Então você não vai acontecer de você regular numa posição e ele mudar. O menu de operação dele é todo muito bem elaborado, tudo muito claro a informação aqui, não é uma telinha ruim assim de ler, na verdade toda a informação tem muita clareza de leitura aqui de como ele funciona. Tem o botãozinho de teste, quando você tem eles sem fio, as 4 unidades, os 4 grupos de flashes podem aparecer aqui. Você tem controle em décimos de potência, então vamos ver se dá. Deixa eu colocar o foco nele aqui. Então, controle em décimos. Ele tem um botãozinho aqui, que é o TTL e manual. Então você não precisa entrar no menu para sair de TTL para manual, tem um botãozinho já aqui. E quando você está em manual, então você tem o mesmo controle de carga em décimos. E quando você está em TTL, colocando ele na câmera, ele aparece aqui e a compensação de exposição dele também está em décimos. Ele é um flash movido a bateria, deixa eu desligar ele aqui para tirar a bateria. Então não é um flash a pilha, é bateria dedicada. A bateria leva 1 hora, 1 hora e 15 para ser carregada e suporta aí cerca de 300 a 350 disparos em carga máxima, essa bateria. E aí, pensando, fala assim, Armando, legal, beleza, tudo isso que você falou eu encontro em alguns outros flashes no mercado. O que é que faz o Profoto ser diferente? Tudo bem, já tem uma bateria que suporta muitas cargas, tem uma ergonomia e uma usabilidade boa, tem uns acessórios magnéticos bacanas, tem um menu com uma usabilidade super fácil. O
que mais que você pode oferecer de dados interessantes? Bom, muita gente reclama às vezes da iOS RP em HSS. Então, usar o sincronismo rápido da iOS RP, e tem gente que fala, putz, não funciona com sei lá que modelo de flash, e acha que é o problema da câmera. O problema é do flash. O HSS rodou absolutamente liso na iOS RP com este flash, sem nenhum problema. Fiz vários retratos que está aqui na tela do computador, vamos colocar ele aí para vocês verem, feito com 1/400 de segundo, sendo que o sincronismo da RP é 1/180. Então, normal, distribuição de luz perfeita, está em TTL, o HSS opera normalmente em TTL e em manual. Então, o HSS numa câmera com primeira cortina eletrônica como a iOS RP funciona perfeito? Funciona perfeito. Poxa, isso é um bônus. Tem mais. O refletor dele, os materiais que se usam aqui dentro são materiais cerâmicos que suportam a temperatura com muito maior qualidade do que a maioria dos flashes comuns. Se você dá uma chegada no manual de um flash Canon, o 600EX RT, se você usa ele em HSS ou em carga máxima, que o HSS quase sempre vai para a carga máxima do flash ou próximo disso, quando você usa o flash em HSS ou carga máxima, ele tem lá um limite dizendo, olha, são 20 e poucos disparos que você pode dar na carga máxima antes dele aquecer e você ter que parar para o flash esfriar ou do alerta de temperatura aparecer para você e você tem que dar um tempinho. Esse aqui suporta mais de 50 disparos em carga máxima antes de que ele comece a sinalizar a temperatura, e ele não para de funcionar, ele aumenta o tempo de reciclagem dele próprio, ele diminui a drenagem de energia da bateria, faz com que o intervalo entre os cliques seja um pouquinho maior, mas ele continua trabalhando mesmo depois de aí uns 50 disparos em carga máxima. Você não consegue isso com o Yongnuo, Godox e nem com os originais da Canon, da Nikon e assim por diante. Então, quando a gente fala num flash de alto desempenho, a gente está falando de um flash que não vai te parar no trabalho, não vai te atrasar o trabalho, não vai impedir você de trabalhar por praticamente nada, que é o caso deste Profoto. Uma outra coisa que eu reparei é o seguinte, quando a gente usa TTL, e ninguém é mais profissional por usar o flash só em manual, só em TTL, a gente tem que saber usar as duas formas de operação do flash, manual e TTL, e saber quando escolher cada uma. Quando a gente chega à conclusão de que num dado trabalho, numa dada situação, vai ser melhor usar o TTL, é muito comum que quando a gente rebate o flash, a precisão do TTL cai. Por que que cai? O TTL é baseado num cálculo de um pré-flash, que ele dispara pré-flash, calcula a intensidade e faz disparo final numa fração de segundo. Alguns flashes, por exemplo, eu estou aqui com o meu Yongnuo 600. Eu rebato ele para cima, o TTL já perde metade da precisão, porque esse pré-flash talvez seja fraco demais. Eu rebati esse flash para cima, eu rebati esse flash para o lado, eu rebati ele em parede distante 4 metros de distância de mim. Então, vocês estão vendo fotos enquanto eu falo, então rebatimento para o lado, rebatimento para cima, não importa qual fosse a distância do teto ou da parede, o TTL se manteve absolutamente estável o tempo todo. Mais estável do que um original da Canon, que eu tenho também o 600EX aqui. Então, o que eu posso dizer desse flash? Ele não é o flash mais potente, mais intenso do mercado. Ele tem uma faixa de intensidade de fotometria conseguida com ele, similar ao que se consegue com um 600EX da Canon, com um 685C da Godox e assim por diante. Então, existem flashes mais fortes que esse? Sim. Agora, existe algum flash com um TTL mais estável que esse? Nunca vi. Existe algum flash que resista a disparo contínuo em carga máxima sem alerta de temperatura por 50 fotos? Também não conheço. Então, a distribuição de luz absolutamente homogênea, mesmo com grande angular, porque também tem muito flash que tem um faixa de luz bem concentradinho aqui no centro, independente da posição de zoom que você coloca ele, e que ele vai perdendo muita qualidade de luz nas beiradas. Esse aqui tem uma distribuição homogênea de luz. Então, qualidade da luz em termos de cor, em termos de distribuição da intensidade, durabilidade do teu uso em carga, mesmo em cargas elevadas ou HSS, reciclagem bastante rápida,
em disparo contínuo. Eu não sou um metralhador de 10 fotos por segundo desse tipo de coisa para dizer para vocês o quanto ele suporta de metralhadas ultra rápidas, mas nos usos que eu fiz dele, ele reciclou rápido o suficiente para que eu nunca tivesse que ficar esperando por ele. Então o que eu posso dizer? O controle de carga em décimos é o melhor flash dedicado que eu tive a oportunidade de usar até este momento na minha vida. E ele está em venda lá com os meus amigos da loja Portsar, assim como esta monitor apagou aqui, né? Vamos colocar ali de volta. Assim como esta maravilhosa 85mm 1.2L. Se você precisa de equipamentos novos ou usados, ou se você precisa de assistência técnica para os seus equipamentos, dá uma chegada lá na loja Portsar e na assistência técnica Portsar. Quer um flash excelente para eventos, para manter em cima da câmera? Ele funciona com um rádio fora da câmera? Funciona. Mas como um flash em cima da câmera, trabalhando com ele rebatido ou direto, ou virando ele para um rebatedor, para um modificador de luz, quando você vai fazer um set enxuto de equipamentos e precisa de confiança de resultado, então em eventos sociais que você não tem segunda chance, né? O pessoal casou, beijou, pôs aliança, né? Acabou ali, então batizado, então tem a bênção, você vai perder uma coisa dessas porque o flash não acompanha. Um flash desse aqui garante o teu resultado ao longo de um evento e também é perfeitamente usável em ensaios, fotografia autoral, estúdio, num monte de outros usos. Dá uma olhada aí no site da loja Portsar, se quando esse vídeo entrar no ar ele ainda estiver lá na loja, o link vai estar na descrição desse vídeo e se eu fosse você, não perdi a oportunidade. Lógico que muita gente vai falar assim, mas Armando, é um flash caro, né? Não é um flash barato, mas é um equipamento do mais alto desempenho que o seu dinheiro pode comprar. Então dá uma considerada aí, se ele é o seu número, chega lá na Portsar que tem bom negócio. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Até mais.